Você está acompanhando o programa Entender o Direito. Retomamos agora o segundo bloco do programa Entender o Direito, da Rádio Baruch FM. Hoje, eu, Fernanda Lascazes e Renata Toledo, estamos recebendo a nossa convidada, a doutora Ana Lúcia Augusto Silva, especialista em Direito de Família, para falar conosco sobre guarda e regulamentação de visitas. No primeiro bloco, falamos de forma abundante sobre guarda. Nesse, a gente vai pontuar algumas questões e finalizar com as visitas. Eu gostaria de começar, se eu puder, doutora Renata, falando sobre a questão da guarda compartilhada, com relação se existe essa possibilidade das circunstâncias de você pedir uma alteração de guarda no meio de um processo, ou então depois de finalizado o processo, se houver indícios de abuso sexual, de violência doméstica, de maus tratos com a criança. Porque a gente sempre tem uma questão, depois que é estabelecida a guarda, pode alterar a guarda? Em que momento? O princípio basilar para a escolha de qual modalidade de guarda é o melhor interesse do menor. Logo, se houver dentro do processo, no decorrer do processo de pedido de guarda, algum tipo de acusação séria, acusação comprovada, de que o genitor que está com a posse física do menor, ou que é o detentor da guarda, ele de alguma forma ele exerce algum tipo de malefício para a criança, que pode ser tanto abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, em qualquer momento ele pode ter a guarda alterada, tanto no decorrer do processo de regulamentação de guarda, como após sentenciado, em qualquer momento. Doutora, no bloco passado, você falou um pouquinho sobre a guarda compartilhada como um mecanismo de prevenção à alienação parental. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho em que consiste a alienação parental e em que medida a guarda compartilhada pode ser efetiva nessa prevenção. Alienação parental, muito discutida, muito falada pela imprensa, em programas de TV, e é importante se falar a respeito. A alienação parental, ela é um processo de afastamento de um genitor do menor. Esse afastamento pode ser através de manobras ardis de afastar a criança, impedir a visita do pai. Pode ser um processo de maldizer a figura do genitor ou genitora perante o menor, criando implantação de falsas memórias, como, por exemplo, eu prefiro trabalhar com exemplos: seu pai não lhe ama, seu pai tem uma nova família, ele ama mais a nova família. Tudo isso não deixa de ser um dano, é realmente um dano psicológico muito sério. E a alienação parental, nessa exercício de uma campanha de afastamento do menor para com o seu genitor, normalmente aquele que não é detentor da guarda, ela é combatida através da guarda compartilhada. A partir do momento que o genitor ele não é afastado das principais decisões que envolvem o menor, ele acaba se inserindo mais na vida da criança. Então, por esse motivo, é um dos principais mecanismos. E por isso que hoje a guarda compartilhada, ela é basicamente assim, obrigatória e aplicada na medida do possível, na maioria dos casos, sendo a exceção a guarda unilateral. Certo. Falando um pouquinho da alienação parental, da guarda, então a gente está falando um pouco das visitas, né? Você falou com relação às visitas. Vamos falar então sobre a regulamentação de visitas. Explica para o ouvinte, que é leigo e está aqui atento ao programa, como que se dá a regulamentação de visitas, é feito um plano de visitas, em que momento do processo, se é logo no início, se é no final, se já podem chegar com um plano pronto. Explica um pouquinho pra gente. Fernanda, muito obrigada pela questão, porque as pessoas
existe também, em relação à guarda compartilhada, um engano. Muitos acham que não é necessário, e eu já vi algumas manifestações do judiciário, inclusive, através do Ministério Público, ou mesmo o juiz, dizendo que quando há guarda compartilhada não é necessária a regulamentação de visitas. E há necessidade, sim, são institutos absolutamente diferentes. Enquanto a guarda, ela fala a guarda compartilhada, vamos dividir em 3 momentos. A guarda compartilhada, ou a guarda unilateral, ela trata do poder de decisão do genitor em relação ao menor. Não necessariamente, ela é necessário se falar, inclusive, da posse física, da residência do menor. A guarda, ela é compartilhada? Sim. Mas com quem a criança vai residir? Já que a guarda alternada, ela não é uma guarda prevista no ordenamento jurídico, e são exceção da exceção. E nesse caso em que você, dessa experiência do seu escritório, que você nos trouxe, foi uma homologação que poderia não ter passado pelo crivo do Ministério Público. E se fosse um litígio, certamente não passaria. Sim. É necessário, sim, após definição da guarda, do poder decisório do genitor, a definição da residência do menor. E, além da definição da residência do menor, e por este motivo, o genitor que não está na posse física do menor a maior parte do tempo, ele tem que, sim, ter estabelecido o seu direito de visitas, através da regulamentação de visitas. Esse processo ele pode ser cumulado com a guarda compartilhada, como ele também pode sofrer alterações depois de sentenciado, se demonstrar que aquela forma de visitas não está sendo benéfica para a criança, como ela pode ser instituída depois do processo de guarda. Então, são fases diferentes, são institutos diferentes que precisam ser definidos. Doutora, quando que nós podemos falar em descumprimento dos termos de guarda e de visitas? Quais são as suas consequências? O que podemos falar sobre o abandono das visitas? Ou nas visitas, né? Uma vez se tratando de mecanismos diferentes, como eu havia dito, Renata, as suas consequências e a sua eventual penalidade e sanção também são diferentes. Em se tratando no descumprimento de uma guarda, dos termos de uma guarda, a sanção pode ser a culminação de uma multa, que nós chamamos de astrentes, mas é uma multa por descumprimento daquela regulamentação de guarda. Por exemplo, ambos os genitores têm guarda compartilhada, só que a mãe, de forma arbitrária e unilateral, já tive inúmeros casos assim, ela muda a criança de escola. O pai não sabe, ou a mãe, né, se não for ela que detém a fixação da residência do menor, muda a escola da criança, manda para viagens sem comunicar, para colônias, sem comunicar o genitor. Dificilmente isso acontece com viagens internacionais, mesmo porque, independente da forma de guarda, mesmo ela sendo compartilhada, ou mesmo unilateral, é necessária a autorização do outro genitor para viagens internacionais. Então, isso raramente acontece. Mas, no descumprimento dos termos de uma guarda compartilhada, pode haver a imposição de uma multa, a sanção, nesse exemplo que eu dei, alteração de escola de forma arbitrária, né, unilateral, como também, em última análise, até como é prevista na lei de alienação parental, que se ele for recorrente ou for extremamente sério aquele descumprimento, a criança, eventualmente, né, o caso ele pode ser inserido como uma alienação parental, caracterizado como uma alienação parental, certo. E o genitor que detém a guarda, ele pode perdê-la, pode ser revertida a guarda, por exemplo, compartilhada, para uma guarda unilateral em favor do outro genitor. Já no caso, no descumprimento do regime de visitas, pode haver também a imposição de uma sanção de multa, astrentes, como nós falamos, no jargão jurídico, como também uma ação que se chama busca e apreensão de menor.
E, Renata, assim, eu digo nessa minha experiência de atuação dentro do direito de família e estudiosa da área, eu lhe digo que é uma das ações mais duras de se ver a execução. Porque a busca e a apreensão do menor é exatamente isso. Se um dos genitores, aquele que detém, né, a posse física da criança, se recusa a entrega da mesma no direito de visitas, por isso é importante a regulamentação de visitas para poder caracterizar o seu descumprimento, ele pode se ver com uma sanção, na verdade, um pedido ao judiciário de que a criança seja apreendida por um oficial de justiça, muitas vezes com apoio de forças policiais, e retirada e entregue ao outro genitor, para que possa ser exercido o direito de visitas. Muito traumática, em últimas circunstâncias. Última circunstância, e é drástico. Em últimas circunstâncias, mas eu já vi inúmeras vezes, e é drástico e é muito constrangedor para a criança. Essa é uma das penalidades para o caso de descumprimento da regulamentação de visitas. E quando simplesmente um dos genitores, que é aquele que a gente fala de visitante, mas na verdade seria o termo sério convivente, né? Quando esse genitor deixa de fazer as visitas, ele paga a pensão, ele cumpre com as questões, né, financeiras, mas ele fala, não quero ter contato. O que se faz nesse sentido? Ele tem ele até cumpre com as suas obrigações financeiras, ele tem até o direito de visitas estabelecidas, só que ele não quer. Ele simplesmente, ele não é nem impedido, não é? Ele simplesmente se recusa. É necessário se olhar para o caso em si, e não tem como dar uma fórmula exata para todos, a gente precisa entender em quais circunstâncias isso pode ter ocorrido, mas podemos até estar diante de um caso de abandono afetivo. Quando o genitor, ele simplesmente corta os laços de convivência. Mesmo porque, como você bem pontuou, o visitante, na verdade, o convivente, as visitas, elas não são somente um direito, elas são um dever do genitor. O convívio familiar, o bom convívio, ele é um direito/dever. Inclusive, ele é previsto no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Certo. É interessante, ultimamente as famílias têm diminuído o número de filhos, né, no nosso país. E com isso tem havido algumas mudanças culturais. E aí sempre surgem alguns casos interessantes, né, que eu queria trazer aqui para a doutora. Tem algumas pessoas que chegam a falar que ela tem filhos, mas na verdade são pets. Tudo bem. Afetivamente são como filhos e se comportam como filhos, etc. São tratados como filhos. Como que fica com relação aos pets no caso de separação? As pessoas chegam a falar até que pode haver uma guarda ou regulamentação de visitas, né, Renata? Como que fica isso? Guarda de animais. Pensão. Não é? A gente escuta esses termos, né? Explica um pouquinho para as pessoas como isso funciona. Eu, né, como estudiosa da área, eu já ouvi, eu achava que, na verdade, eu nunca fosse consultada a respeito do tema. Seria só matéria de doutrina, de estudos acadêmicos, mas já fui. É importante salientar que não existe guarda nem unilateral, nem compartilhada de animais de estimação. Porque no Código Civil eles são coisa, né? Eles são coisa. Por mais amorosos, eles são coisa. Teria que mudar a lei, então, né? Sei lá. Os animais, eles não são considerados sujeitos de direito enquanto, da mesma forma, né, como pessoas, não são. E o que existe são discussões que já bateram, sim, as portas do judiciário, e é importante, sim, uma definição do legislador a respeito da posse desses animais. Se entra no judiciário como uma discussão de guarda, mas, na verdade, é uma posse dos animais domésticos. Por se tratar de... Então, desculpa interromper. Então, se é posse, não é na vara de família que a gente entra com a ação. É na vara civil.
possível. Ok. Mas algumas discussões já adentraram, já bateram as portas do judiciário dentro de processos de divórcio. E essas situações podem parecer para quem está nos ouvindo e nos assistindo uma situação surreal, mas não. O próprio STJ, ele já se pronunciou uma vez a respeito de um caso em específico, demonstrando que a tendência, como você disse, é que casais tenham cada vez menos filhos. E dentro de uma pesquisa que foi feita, eu não me lembro exatamente em relação a números, mas era 36% dos casais com filhos e 46% com animais domésticos. Quando você discute a posse do animal, se ele for um animal que tenha algum tipo de certificado de compra, normalmente a posse é dada para o dono, né, da coisa. Mas a tendência não é essa. Especialmente na França, uma decisão de uns 3, 4 anos atrás, falou a respeito dos animais serem entendidos como ser cientes, dotados de sentimento. Então, não necessariamente o detentor da posse, que tem aquele certificado de propriedade, é aquele que teve maior convivência, pelo qual o animal desenvolveu o maior afeto. Então, isso tem que ser analisado e tem que ser definido pelo nosso legislativo. Eu pesquisei, há algum tempo atrás, existiam 2 projetos de lei a respeito do tema, mas os 2 arquivados. E cada vez mais esse tipo de situação ocorre e o judiciário tem que decidir. Tem mais alguma pergunta? Muito interessante o tema. Não, tô satisfeita. Doutora Lúcia, nós agradecemos demais a sua vinda ao programa. Sabemos que você vem de outra cidade, vem de Santos, e trouxe, assim, foi super rico, né? Então, para quem não tinha conhecimento ainda sobre as questões de guarda, as modalidades existentes, né? As possibilidades de punição no descumprimento da guarda, com relação também à regulamentação de visitas. Aqui a gente tem um pouquinho, né, para tratar sobre o tema. Foi muito interessante. Finalizamos aqui o nosso programa, agradecemos a audiência e se você gostou do programa, gostaria de indicar uma pauta para o próximo programa, de algum tema do seu interesse, coloque ali nos nossos comentários, coloque um like na nossa página da Rádio Baruch e TV FM, e ali você então vai poder acompanhar os nossos programas, tá ok? O nosso programa Entender o Direito, ele passa sempre uma vez por mês. Aguardamos por vocês. Obrigada. Na Rádio e TV Baruch, você acompanhou o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda Las Casas e Renata Toledo.